pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com um debate interessantíssimo sobre uma plataforma de dados, mais especificamente sobre gestão, a limpeza urbana e a gestão de resíduos, com a presença da engenheira Daniela. Gostaria de agradecer imenso a presença da engenheira Daniela, a sua disponibilidade para com o canal, e sem delongas, gostaria de começar fazendo uma pergunta. Engenheira Daniela, o que é uma plataforma de dados? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. É super legal a gente poder ter um ambiente para compartilhar tanto conhecimento técnico, como também conversar com parceiros aí de negócio e de atuação nesse mesmo setor. Uma plataforma de dados, basicamente, é um ambiente integrado de tecnologias e processos onde você tanto coleta quanto armazena, organiza, processa e é capaz até mesmo de analisar e disponibilizar isso de uma forma bem centralizada e segura. Eu sempre brinco com os meus clientes sobre você tem um bando de dados ou um banco de dados, né? A plataforma Curba hoje, que é no qual eu trabalho, ela é uma plataforma super simples e funcional que tem uma base tecnológica que sustenta toda a gestão inteligente para esse nosso setor de limpeza urbana e resíduos. Então, é como se fosse uma ferramenta ideal para que você consiga garantir ali toda a organização e toda a estrutura básica que você necessita para poder gerir essa organização. Daniela, perfeito. Olha, eu gosto muito desse tema. Eu tenho uma experiência de recolha de resíduos em África. Queria trazer também para esse debate, para essa nossa conversa, porque eu acho importante. E pensando no que você disse sobre plataforma de dados, eu gostaria de saber o seguinte: quando a gente sabe que uma cidade ficou ultrapassada, quando a gente sabe que a gente precisa de uma plataforma de dados como a da Courba, ou o gestor, né? Tem a questão dos gestores também. Como que os gestores sabem que precisam de uma plataforma de dados? Boa. Essa é uma pergunta muito boa, né? E, na verdade, quando a cidade, ou quando a gestão, ou até mesmo quando o gestor está defasado, isso aparece rapidamente ali no cotidiano, no dia a dia da operação. O cidadão percebe, vai ter caminhão fora do horário, ou pode ter acúmulo de lixo em alguns bairros, principalmente os mais distantes ali da área central dos municípios, e os problemas e as reclamações são recorrentes. O gestor, ele vai sentir isso na parte dos relatórios inconsistentes. É muito difícil você tomar decisão ágil quando você não tem uma base de dados bem fortalecida. E aí você acaba tendo muito retrabalho, tanto na operação, lá no dia a dia, quanto também nessa parte da gestão mesmo, para poder montar esses relatórios. Nada como você chegar no final do dia e saber exatamente o que aconteceu. Eu acho que é isso que a gente hoje tenta oferecer, né? E é esses sinais que eu estou te falando com relação ao retrabalho ou se não reclamação, mostra exatamente que a operação está sendo gerida sem dados e a decisão ela vira reação, ela não vira, na verdade, uma operação eficiente, sabe? Daniela, e eu acho que o que você falou é fundamental, porque com a minha experiência, eu vejo que as pessoas ou os gestores trabalham muito de forma reativa, né? E trabalha de forma reativa, talvez você não consiga facultar o serviço de qualidade que se espera numa cidade, né? O que você acha que tem que mudar na mentalidade dos gestores? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? As planilhas, elas mostram o passado. A operação, ela acontece em tempo real no dia a dia. Então, dados em tempo real vão mostrar o presente e vão te ajudar a prever, na verdade, né, e melhorar a decisão do futuro, inclusive, né? Então, com a Courban, o gestor ele vai conseguir ver todos os dados em tempo real. Essa que é a mudança que a gente tem que ter. A decisão ela vai ser uma reação na operação e não vai ser o que você falou que é uma gestão mais reativa, assim, sabe? Então a gente vai conseguir ter uma gestão mais proativa nesse sentido. Quando você sai do controle manual, das planilhas, você consegue dar espaço para a inteligência operacional. Esse resultado de economia não é só financeiro, é de tempo, inclusive, da sua equipe. Eu tenho ali alguns encarregados que hoje falam que são analistas de dados, né? Encarregados dos meus clientes, né? Eles falam que eles são analistas de dados, porque eles têm muito mais transparência, muito mais acesso à informação, e isso acaba gerando mais qualidade no serviço prestado. Essa explicação é essencial, eu achei incrível, né? Os gestores trabalharem de forma reativa, é provável que tenha um custo muito elevado nas operações, né? Como que a
a plataforma de dados, né? Os seus analistas que você está chamando, hoje você tem os seus analistas de dados, para além do pessoal operacional que faz o entendimento da operação, como que você pode economizar dinheiro, né? Deixar de gastar, deixar de ter custos utilizando uma plataforma de dados como da Curva. O ponto de virada sempre vai ser o gestor entender que coleta de dados, não é uma questão burocrática, é muito mais uma questão estratégica. Então, ele passa, né, o encarregado, o analista, o próprio gestor, ou até mesmo o motorista, a gente até brinca aqui na Courban, que a revolução não é construir robôs, né, para substituir a equipe de campo, é você capacitar ela. E o gestor, ele precisa ter essa visão. Então, ele deixa de apagar os incêndios e passa a antecipar os problemas, com uma equipe capacitada para usar essas informações. Eu trabalho no setor há 15 anos, antes de trabalhar na Courban, né, de fundar a Courban. Eu trabalhei durante 7 anos na operação. Meu primeiro desafio foi, inclusive, ensinar o motorista a preencher ali um relatório diário da operação, uma informação ali no papel. E eu lembro que era muito complexo quando o problema de hora extra, um exemplo, subia para a diretoria e a gente tinha que resolver isso lá na ponta. Mas até chegar a isso já tinha passado, às vezes, um mês, 45 dias, que o problema tinha sido identificado. Porque até que a gente conseguisse juntar as informações, conversar com o encarregado, com o gerente de contrato, a gente tinha um longo tempo de acesso à informação importante para a operação. E aí, com a Courban, como você bem perguntou, como é que isso é otimizado? Você tem acesso a uma gestão horizontal do dado. Então, eu ligo para o meu encarregado, né? Caso eu não, porque hoje eu não estou mais na operação diretamente, mas meu cliente consegue ligar e falar, ó, a sua hora extra de ontem continuou alta, mesmo você fazendo essas mudanças que a gente havia combinado. Então, é esse tipo de cultura que a gente consegue implementar dentro da operação. É muito diferente você operar no escuro, que é com dados que vêm no dia anterior e assim por diante, do que você conseguir operar realmente com uma plataforma inteligente, garantindo desempenho e previsibilidade ali na operação. Daniela, olha, eu vou te dizer que o tempo é precioso para quem faz recolha de resíduos e limpeza urbana. O tempo ele corre contra a operação, né? E os dados em tempo real, eu penso que agiliza toda a tomada de decisão, né? Isso é muito importante. E pelo que você me explicou, você já trabalhou na operação, basicamente você trouxe todo o seu conhecimento para dentro de uma plataforma, né? Transformando uma plataforma de dados que você consegue indicadores. Mas vamos falar da parte técnica um pouco. Eu queria saber, assim, em relação a rotas, né? Como que transforma dados de GPS em rotas? Como funciona a questão de roteirização dentro da plataforma? Boa. Essa é uma pergunta muito boa. E aí, eu até queria trazer um ponto importante, que assim, tanto manutenção quanto consumo de combustível, como até uma má alocação das equipes de campo na operação, elas trazem ineficiência e trazem perda de dinheiro, assim, financeiro. A roteirização hoje é uma dos processos que a gente precisa olhar, e a gente olha aqui ele com muito carinho, mas a gente precisa entender que são vários outros aspectos que a gente coleta dados que impactam diretamente nessa operação. Se você não faz uma boa gestão, só com os desvios a gente pode ter uma perda de 20% do orçamento anual dentro da operação. E aí, se eu estou falando de excesso de peso, custo de manutenção, desvio ali do consumo de combustível e assim por diante. Na roteirização da Courban, a gente vai integrar dados de GPS, ou seja, o histórico do que ele já tem feito ali para a operação, o polígono, que é a área que aquele setor precisa efetivamente executar, além de informações ali de mão, contramão, as informações importantes de onde há comércio, onde há uma moradia verticalizada ou é mais horizontal. Essas informações todas elas impactam diretamente no volume de resíduos que vão ser gerados naquela região. Então, a Courban, ela coleta essas informações, cruza elas todas na nossa plataforma, para poder entender tempo de rota, distância, produtividade, custo por tonelada, e aí a gente consegue gerar a melhor rota nesse contexto todo. A gente, além de gerar rota, Bruno, a gente também coloca já quais são os indicadores previstos para essa operação, garantindo ainda mais confiança na informação e de que aquela rota realmente vai ser, sendo bem executada, vai gerar ali uma boa performance para o seu contrato.
Daniela, assim, eu estou percebendo que a plataforma é uma plataforma bem completa, né? Ela Sim. tem uma relevância muito importante na operação. Isso eu acho ótimo, é essencial na operação de hoje em dia, né? Para cidades, para tentar minimizar custo. Mas o que, que a gente pode perceber nos primeiros meses, né? Quem começa a utilizar, o que, que eles notam, né? Depois da utilização da plataforma da Courban, né? O que, que ele tem como resposta nos primeiros meses? Ele tem algum benefício de custo ou melhoria de operação? O que, que a gente pode esperar da plataforma da Curva? Boa. Bruno, eu não queria que essa nossa conversa fosse voltada à parte comercial da Courban e que a gente usasse ela, inclusive, para fazer uma discussão técnica, né? Então, seja com a plataforma Courban, seja com seus controles ali, manuais, como a gente comentou logo no início da nossa conversa, a gente sempre vai conseguir garantir dados se a gente tiver essa cultura orientada por dados. Até nesse mercado global, fala-se muito sobre cultura data-driven, que são operações, na verdade, que são decisões geridas por dados, efetivamente falando. E com os usuários da Courban, dá sim para você ter economia logo nos primeiros meses. A gente já conseguiu reduzir consumo de 10 a 20% de combustível, 30% de hora improdutiva, que são aqueles deslocamentos entre setor e garagem, e assim por diante. A gente já conseguiu garantir 50% de aumento de performance numa operação de limpeza de galerias de água pluvial, que é uma operação que era, no caso, feita por tonelada, por produção. Então, assim, a gente tem muitos tipos de retorno de investimento. Normalmente, eles vêm de 3 a 6 meses com o uso da plataforma, mas o mais importante foi o que eu falei, assim, além de usar a plataforma da Curva, essa cultura orientada por dados que a gente consegue trazer para a empresa, ela acaba garantindo mais previsibilidade. Então, a gente consegue saber o que vem sendo feito, por quem, quando, no caso dos serviços indivisíveis, que é capina, roçada, qual que é o ciclo ideal para que a gente consiga atender aquela região. Então, realmente, assim, a gente consegue ver uma prática, na prática, uma evolução muito grande na gestão desses serviços. Seja com a Daniela, plataforma Urban ou não, né? Isso que eu quero dizer. sim, Daniela, assim, é inevitável entrar, às vezes, um pouco na parte comercial, né? Não é o nosso foco aqui, o nosso foco é técnico, mas como a plataforma ela é robusta, é importante a gente também, quem pensa na gestão de resíduos, da limpeza urbana, ele não está pensando apenas na operação, ele está pensando em custos, e isso você falou muito bem, todos os benefícios da plataforma. No final, eu gostaria que você fizesse uma apresentação da plataforma em alguns minutos, né? Fala mais especificamente sobre ela. E eu vou voltar para a questão técnica, para que as pessoas consigam entender um pouco mais do que a plataforma tecnicamente consegue nos oferecer, né? No caso de fazer uma roteirização para resíduos, como que essa plataforma ela consegue identificar os desvios, né? Paragem, se tem congestionamento, ela consegue fazer isso, ou é manual, ou é inteligência artificial. Porque, assim, dentro da operação, a gente tem muitas variáveis, né? E essas variáveis vão acontecendo dia a dia, né? O que pode Uhum. impactar nessa operação. Como que a plataforma trabalha esses dados? Como que ela identifica esses desvios? Boa, essa é uma pergunta muito boa, Bruno. No caso, a Courban hoje ela tem três ferramentas que ajudam a gente na identificação desses desvios. O primeiro é o próprio rastreador, que a gente obtém esse tipo de recurso por meio de um parceiro de negócios. O segundo é nosso aplicativo mobile. Então, a gente tem um aplicativo em tempo real que também funciona como um rastreador. E o terceiro são os nossos algoritmos de inteligência artificial e de inteligência operacional. Essas três informações cruzadas, ela gera ali realmente alertas automáticos sobre desvio de rota, sobre o tempo que fica parado além do previsto, e o gestor consegue receber esses alertas imediatos. Todas as informações que são coletadas no nosso aplicativo, e não é só de rastreamento, tá? A gente tem ali atividades voltadas para a NR38, que é uma legislação aqui no Brasil que fala bastante sobre essa questão da segurança na operação. A gente tem informações de descarregamento no caso da coleta domiciliar. A gente tem informações de insumos, como combustível, ocorrências no caso de um acidente de trabalho, um acidente de trânsito. Todas as informações são coletadas pelo nosso aplicativo e tudo é registrado com hora local, equipe responsável, com coleta automatizada de informações, inclusive.
eliminando todo o desperdício e garantindo segurança contratual para todas as partes envolvidas. Essa é a nossa premissa aí para essa identificação. Daniela, eu sendo uma pessoa que tem algum conhecimento com recolha de resíduos, eu tenho uma pergunta, porque a operação ela não funciona. Cada cidade ela tem uma peculiaridade, né? Ela pode acontecer em turnos diferentes. Como que a plataforma, a gente consegue trabalhar esses dados na plataforma, né? A gente consegue programar, né, ou parametrizar esse tipo de informação dentro da plataforma, né? Definir horários. Como que isso acontece dentro da plataforma? Boa. Aqui na Courban, a gente sabe que nem tudo é sobre tecnologia. Muitas coisas, as pessoas, os engenheiros ainda estão envolvidos em decisões estratégicas. Aqui a gente usa, a gente tem uma área de engenharia que usa o geoprocessamento para poder fazer os melhores planos de trabalho para as cidades, sejam elas de pequeno, médio e grande porte. Nosso menor cliente tem 3 caminhões e nosso maior cliente tem ali mais de 500 caminhões. Então, a gente hoje já consegue atender diversos tamanhos de operação. E o nosso algoritmo de trabalho, ele vai considerar a capacidade de carga, o sentido das vias, os horários de pico, o histórico de coleta, que é super importante a gente ter também, quando tem, né? E aí é por isso que a gente consegue gerar rotas mais equilibradas e mais curtas e mais otimizadas. A gente não consegue hoje aplicar a mesma metodologia numa cidade grande, com uma região central bastante expansiva, do que numa cidade com muita área rural, um exemplo. A performance é diferente, a lógica da operação é diferente, e os nossos algoritmos, eles também estão considerando essas restrições que a gente acaba tendo na operação. O resultado disso sempre é menos tempo de operação, menos desgaste da frota e mais produtividade por turno. Tem operações que são turno noturno, diurno, frequência alternada, diária. Então, a gente considera tudo isso. E aí, Bruno, na nossa plataforma, especificamente, a gente tem hoje possibilidade de você subir rotas e planejamentos pontuais. Então, um exemplo, na época do Natal e Ano Novo, a gente tem ali uma demanda diferente naquele contexto. Você sobe uma rota específica para aquele período e o motorista vai poder fazer e seguir aquela rota. Então, a gente hoje precisa ter essa flexibilidade com relação à operação, muitas vezes porque até a capacidade do veículo não é a mesma, né? Às vezes teve uma quebra, o veículo vai ser um toco, né? Que é um veículo de menor capacidade. Então, a gente tem sim algoritmos com flexibilidade nesse sentido. Daniela, sendo uma plataforma com flexibilidade, eu penso que assim, é fundamental conhecer a plataforma da Curva. Mas eu quero perguntar, a gente falou lá atrás sobre os gestores. E eu, com o conhecimento que eu tenho de resíduos, né, da gestão de resíduos, eu queria perguntar como na plataforma a gente pode obter indicadores, seja de eficiência, seja de produtividade, seja quais os indicadores que a gente pode extrair. A gente pode parametrizar, eles já estão parametrizados. Como que esses indicadores são obtidos da plataforma? A Courban, ela coleta vários dados diferentes, foto, localização. No caso de serviços como capina, roçada, varrição, a gente tem medição em campo, em tempo real. Então, a gente consegue coletar dados de operação e de produção. O objetivo da Courban sempre foi gerir as equipes, não só a frota, porque tem muitos serviços na limpeza urbana que não são feitos por equipamentos, e sim por pessoas, né? Então, eu, quando fui gerente de 2 aterros sanitários, tinha um desafio grande de gerir as equipes, porque é isso, nem todo mundo estava em cima do trator, onde eu tenho ali umas informações importantes de orímetro, enfim, de hora motor, mas a questão é essa, né? Como é que está a operação da equipe, né, no caso? Então, a gente, na Courban, sempre priorizou produção de equipe. E aí, Bruno, a gente tem aqui, sim, métricas estratégicas por negócio, então, por operação, coleta domiciliária, seletiva, RSS, grande gerador, capina roçada, limpeza de galerias, a gente tem métricas chaves que a gente chama para desempenho. Dentre elas são toneladas coletadas por quilômetro rodado, tempo médio por rota, produtividade por equipe, a média e por setor, por motorista, no caso que é o líder da equipe, o índice de ociosidade da frota, né? Então a gente consegue ajudar a planejar ali as renovações, redistribuir melhor ali as equipes. Às vezes a gente tem uma equipe que o problema é o setor,
às vezes a própria equipe tem que mudar ali os garis que estão nela para poder dar uma mexida nessa performance. Então, hoje a gente gera diversas informações diferentes, e como a Curva é uma empresa voltada para dados, o nosso core é fornecer algoritmos que você tenha específicos para a sua operação. A gente hoje consegue modelar regras de negócio específicas pelo cliente, porque a forma de gerir o serviço é que é o diferencial competitivo daquela empresa. Então, a gente consegue hoje planejar ali uma planilha que vai sair diariamente para você fazer as consultas que você precisa fazer, com algoritmos específicos para o seu negócio, para a sua operação. Mas a gente tem métricas chaves que a gente já define, porque a gente sabe que é o core ali desse produto. Daniela, essa pergunta me faz pensar aqui, né, que por ser uma plataforma tão completa, ela gera muitos dados, né? É uma plataforma de dados, mas como que vocês geram relatórios, os indicadores vêm em dashboards, como que o gestor, o líder, ele vai ver essas informações, né? Através de dashboards, como que ele vai tomar a sua decisão em relação à operação, em relação a custo? Os inputs de dados da Courban, como eu falei já numa outra pergunta, sempre são dados vindos de rastreio ou de aplicativo de coleta de dados, ou no caso dos algoritmos que a gente tem que geram dados que a gente diz secundários ali da operação, né? E os outputs, que é exatamente as informações que o gestor vai conseguir enxergar, eles vêm também de 3 maneiras diferentes. O primeiro são em tabelas estruturadas, que aí basicamente são as tabelas que vão ter resumo diário da operação, ou resumo diário de combustível, de consumo de combustível, ou qualquer outra informação relevante, todas em formato de tabela, onde você consegue exportar para montar outros reports específicos ali para o seu contrato. A gente também tem um segundo, que são os dashboards, e aí a gente tem ali gráficos que são populados diariamente com as informações que são coletadas automaticamente. Você consegue ver o mapa em tempo real, com a composição ali de percentual de execução do setor, previsto versus realizado, quantidade de tonelada que você coletou naquele momento, ou a sua produção em metros quadrados quando você faz uma roçada, ou metros lineares quando você faz uma varrição. Então, todos os dados são populados em dashboards automatizados, tá? 100% auditáveis, inclusive. E a gente está desenvolvendo agora uma terceira fonte de output, que são os insights co-urban por meio da inteligência artificial. Então, a gente hoje está fazendo o nosso machine learning para poder gerar insights dentro da plataforma, onde você vai conseguir ter o chat com a inteligência artificial ali perguntando o que você precisa ter de respostas, né? Então, como é que eu otimizo essa operação em hora extra? A gente analisa a sua base de dados e dá esses outputs, ou você consegue ter os insights. Então, você foi melhor ou pior do que ontem. Isso tanto para o motorista no aplicativo mobile, quanto também na plataforma para o gestor conseguir enxergar. Então, a gente consegue ver e tomar decisão de várias maneiras, seja por meio das tabelas, por meio dos gráficos, ou agora também por meio dessa área de inteligência artificial da Courban, que traz os insights. Daniela, estou surpreso com tudo que a plataforma tem de funcionalidade, mas eu talvez estava me esquecendo aqui. Em relação aos materiais recicláveis, a plataforma oferece alguma funcionalidade específica? A gente hoje tem aqui, não sei como que é nos outros locais do nosso mundo, né? Mas no Brasil a gente tem muitos ecopontos, que são locais de onde você abre para a população levar os materiais recicláveis, às vezes materiais de construção civil, que tem um potencial de reaproveitamento posterior. A Corban tem sim algumas ferramentas que fazem um acompanhamento completo do reciclável, da coleta até a destinação final. Então, garantindo ali toda a auditoria necessária para você garantir que aquele material reciclável está indo para a reciclagem efetivamente. E aí a gente consegue mostrar, inclusive, o potencial que está sendo coletado pelo município ou pelo contrato, o potencial de destino de receita, uma vez que você comercializa aquele material daquela maneira. Então, a gente hoje consegue, sim, tanto rastrear como monitorar todo o impacto ambiental e econômico desse tipo de operação de coleta seletiva de recicláveis, né? Além também de apoiar as políticas públicas da economia circular que podem estar disponíveis dentro do município onde você atua. Então, a gente hoje tem essas ferramentas complementares à gestão para poder também dar um apoio nessa parte de seletivas e recicláveis que é tão importante para poder otimizar a vida útil de aterros e também dar reaproveitamento para esse material. Daniela, eu
queria fazer um desafio aqui para você. Né? Eu escutei muito atentamente a sua explicação, né? E tudo que a plataforma tem de funcionalidade, mas eu queria desafiar você a nos dizer um caso concreto, né, que tenha gerado economia. A gente aqui gosta de trabalhar com critérios de sucesso junto com os nossos clientes. Então, antes da gente fechar contrato, a gente já pergunta o que que você quer otimizar ou como você quer fazer a melhor forma desse contrato ter valido a pena para você. A Corba é muito preocupada com a aplicação disso depois. Não é só fornecer tecnologia, a gente precisa trazer resultados. Então, a gente tem aqui vários casos, porque a gente acompanha os clientes de perto. Hoje a Corban já atua no Brasil todo, em todas as regiões. E aí, assim, a gente já identificou, vou trazer aqui três, né, que eu estou imaginando que são relevantes. Numa cidade de médio porte, a gente detectou sobreposição de rotas. A gente até brinca com a coleta, coach de retalhos, né? Onde você faz o mesmo motorista, ao invés dele fazer esse setor deste tamanho, ele faz 3 áreas menores em locais diferentes. E aí a gente acaba tendo uma sobreposição muito grande e uma ociosidade de tempo produtivo muito grande também, porque ele tem deslocamento entre os pedaços de setores que ele precisa fazer. Nessa identificação, nesse caso prático, a gente conseguiu identificar uma oportunidade de diminuir 40% desse quilômetro improdutivo. Isso é muito relevante e isso traz uma economia muito grande para vida útil de frota e consumo de combustível, principalmente, sem contar custo de pneu, manutenção e vários outros. A gente conseguiu garantir ali cerca de R$ 25.000 de economia de consumo de combustível e de manutenção e 15% de tempo ali a menos no tempo coletado deles ali, de horas de trabalho mesmo, tá? A gente conseguiu fazer esse projeto, essa identificação e esse projeto em mais ou menos 90 dias, finalizando ele em 6 meses ali de acompanhamento de pertinho. Tem um outro caso interessante, que era uma limpeza de galerias por tonelada. Quando o contrato é monitorado por produção, a Corvo consegue ter uma atuação ainda mais importante, né? Porque a gente consegue identificar exatamente onde é que estão os gargalos de produção. Quando o contrato é monitorado por equipe, aí a gente acaba tendo mais como uma plataforma de acompanhamento do trabalho, né? No caso, a performance não impacta no resultado financeiro do seu contrato. Mas nesse caso da limpeza de galerias, em 90 dias, a gente conseguiu identificar os principais locais que tinham maior demanda e as principais equipes que não geravam tanta performance. E a gente conseguiu aumentar a produção em 50% com essas mudanças que a gente fez de equipe mesmo, tá? Então, no caso, não foi nenhuma questão de ganhos ali com consumo de combustível, que também acaba refletindo, mas a gente, nesse trabalho especificamente, trabalhou com a mão de obra, tá? E acho que um terceiro que eu sempre gosto de comentar foi quando a gente começou a identificar custos de manutenção. E aí, no primeiro mês, a gente identificou que 90% da hora parada de manutenção, ela vinha de um veículo locado. Então, não era um veículo do cliente, era um veículo que ele locava, e ele representava 90% ali do tempo parado na operação. E aí, basicamente, ele pediu para trocar o equipamento. Então, você vê que são decisões de mão de obra, de manutenção, de operação. São diversos tipos que trazem assim, esse ROI, né, no caso que a gente até que é o retorno sobre investimento, pelo uso da plataforma Corvo. Daniela, eu acredito muito demais em uso de plataformas e uso de tecnologia, mas eu sei que no Brasil, no exterior, há muita resistência por parte dos gestores, né? Qual que é o recado que você daria, né, para um gestor que não quer usar plataformas? Que primeiro eu acho que ele está atrasado, né? Não deveria estar como um gestor de uma empresa, né? O mundo hoje é acelerado, hoje a informação é muito importante para você tomar decisão e concentrar as informações e indicadores de tomada de decisões são extremamente importantes. E para aquele cabeça dura, né, aquele gestor cabeça dura, o que você falaria sobre o uso de tecnologia? Bruno, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, primeiro que eu, mesmo sendo CEO da Courban, uma empresa de tecnologia, trabalho nesse mercado há 15 anos, eu ainda acho que antes de você escolher sua tecnologia, você precisa, como gestor, internalizar a cultura data-driven dentro da sua operação.
seja com a tecnologia, seja com seus processos manuais, você precisa entender que dados é muito, muito importante para a sua operação, né? Então, a forma como você coleta vai automatizar muito. E hoje, em tecnologia, uma plataforma como a da Courban, ela vai separar o controle do improviso. Uma coisa é você tomar decisão com base em feeling. E eu acompanhei, como eu estou no mercado há mais de 15 anos, eu acompanhei muita decisão com base em feeling. Outra coisa é você ter certeza da decisão que você vai tomar. Eu sei que se eu reduzir esse setor ou diminuir esse setor, né, dividir ele em dois, eu vou otimizar minha operação em tantos por cento, porque ele está sendo sobrecarregado. Eu até brinco. Essa é uma fala muito boa para gestores. Se você está com uma rota fazendo hora extra há 30 dias, às vezes, e você já sabe a performance em quilos por hora daquele motorista, às vezes o problema não é o motorista, é o gestor. Por quê? Ele está fazendo a rota que você pediu para ele fazer. Se você não olha o dado daquela operação, você nunca vai conseguir otimizar aquela operação. Então, com dados, o gestor vai gastar muito menos e vai entregar muito mais com um planejamento mais eficiente. Hoje, a Courban não é uma despesa, na verdade, é uma ferramenta de inteligência operacional. Você consegue ter dados e gestão com resultado real, assim. Então, o gestor que não está olhando para isso, ele com certeza vai ficar defasado em algum momento, se já não está. Hoje, num contrato de limpeza urbana, né, no caso de recolha de resíduos, o maior ativo não é mais a frota, é o dado da operação. Com essa informação, você, além de fazer uma operação real ali, muito mais proativa, muito mais efetiva, você consegue se assegurar para os futuros contratos, porque você vai saber exatamente onde é que você pode mexer, onde é que está a sua margem, onde é que está ali o seu gargalo, onde é que está ali o contexto todo que você pode tomar de decisão importante, né? Então, aqui hoje na Curva, a gente acredita que o gestor precisa olhar para dados e para gestão como resultado financeiro, operacional e principalmente ambiental, porque com mais performance você acaba também reduzindo ali o consumo de combustível, emissões de gases de efeito estufa. Então, é realmente um compromisso global ali com a operação. Daniela, você usou uma expressão que para mim é primordial, né? Uma ferramenta de inteligência operacional. Uhum. Eu acredito que sem ferramentas, né, tomar decisões ali baseada em feeling é muito ultrapassado, né? Eu acredito demais em ferramentas, em plataformas. A minha experiência diz que a gente precisa ter feeling, né? Mas o feeling associado a uma plataforma com dados reais, só assim você tem bons resultados, né? Se não utilizar plataformas, creio que essa otimização que se espera, você não vai encontrar. Daniela, esse bate-papo é muito interessante. A gente já vai lá acima de 30 minutos, mas eu não queria deixar de terminar esse bate-papo, né? Sem que a Daniela falasse um pouco da Courban, aonde as pessoas que estão nos assistindo elas possam encontrar mais dados, né, sobre a plataforma, além, né, do www.courban.com.br, né, como que elas poderiam saber mais informações da plataforma. E nos conte, né, um pouquinho mais da plataforma. Então, a Curva é uma empresa de tecnologia, ela já está no mercado há 7 anos. A gente é uma empresa que acredita que o nosso setor de serviços urbanos, né, de limpeza urbana, precisa e merece evoluir. A gente está aqui porque a gente realmente acredita que a operação é feita por pessoas que precisam de ferramentas adequadas para que elas tirem o melhor proveito disso tudo, assim, sabe? Então, a gente hoje é uma empresa que quer tirar controles manuais, a gente quer realmente trazer algoritmos de inteligência operacional para quem faz a operação acontecer no dia a dia. A gente combinou ali uma equipe que já conhecia, então eu mesma trabalho no setor há mais de 15 anos, então os meninos aqui do time de engenharia até brincam que o assistente de operações com inteligência artificial vai chamar Dani, porque no final das contas é um pouco dessa vivência que a gente tem aqui, o time de engenharia, né, no setor mesmo, e a gente brinca que é uma empresa de tecnologia que quer resolver o nosso problema, porque cada feature, cada botão e cada evolução que a gente tem aqui como produto é super gratificante entender de como que isso vai trazer impacto para as cidades, hoje no Brasil, mas quem sabe globalmente falando, né?
Para acessar a gente é super simples, né? No site lá tem até o WhatsApp direto aqui da empresa. Você pode mandar uma mensagem ou você pode mandar por e-mail também. E com certeza acho que na divulgação vai estar o meu LinkedIn. E a Courban também é feita de pessoas para pessoas. Então a nossa ideia sempre foi criar ferramentas simples e funcionais que funcionam realmente no dia a dia das pessoas que fazem a operação acontecer. Então acho que seria essa mensagem que eu queria passar sobre a gente aqui. Daniela, eu adorei o nome da assistente, ok? Dani, eu acho que faz todo sentido, né? O cérebro por trás da Courban. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu sei como a área operacional, ainda mais o seu cargo dentro da Courban, a agenda deve ser muito cheia, né? Mas você teve um tempo para conosco aqui, para uma iniciativa que é independente, que é para trazer informações técnicas. O canal Arena Ambiental foi pensado para pessoas técnicas e não técnicas. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, Daniela. Espero que poder contar com você e com vocês para as próximas conversas. E se você quiser deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Claro. Na verdade, quando eu estava falando aqui de já estar encerrando a nossa conversa, eu pensei um pouco o que é a Courban, né? Eu estive na Eco Expo essa semana, esse mês de outubro, e muitas pessoas vieram me perguntar, né? O que é o Co-Urban? O Co é exatamente de colaborar, e o Urban é com a limpeza urbana, com serviços urbanos, então isso está no core do nosso negócio, né? O colaborar é o core do nosso negócio, e a ideia é exatamente colaborar com vocês com essa tecnologia disruptiva que a gente está desenvolvendo aqui dentro do nosso ambiente, mas que a gente quer que gere valor para vários locais diferentes. Então, Bruno, eu é que agradeço a sua iniciativa. Inclusive, a gente já vem conversando há bastante tempo. Eu acho que, independente da nossa jornada profissional, a gente sempre está falando sobre pessoas e essa troca que a gente está tendo, ela é muito importante para que a gente consiga trazer conhecimento, né, para aqueles que não têm ainda, não detêm desse conhecimento técnico, mas muito mais do que isso, para a gente também evoluir tecnicamente, né? A gente vai aprender muito com as lives. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e te parabenizo pela iniciativa. Foi um prazer colaborar e a ideia é continuar aí nesse fluxo com vocês aí, beleza? Daniela, mais uma vez, obrigado. E eu desejo sucesso aí para a Courban, mais sucesso do que ele já tem. E até a próxima. Boa, até a próxima, Bruno. Muito obrigada. Até.